Você já orou com vontade de não orar? Já começou uma oração só para perceber que não tinha mais palavras? Não por falta de fé, mas por excesso de cansaço. Um cansaço que nasce da alma, não do corpo. Já sentiu que Deus não te escuta mais? Ou pior, que Ele escuta, mas não responde? Esse silêncio de Deus não é barulho de fora. É um eco por dentro. Um vazio que ninguém entende. Nem você. Você continua indo à missa, lendo a palavra, fazendo suas orações, mas parece que algo dentro de você se desligou. Você não sente mais como antes a presença, a paz, o calor da fé. Tudo isso parece distante, como se Deus estivesse em outro lugar, ou com outras pessoas, ou simplesmente cansado de você. Mas será mesmo? Ou será que esse é só um daqueles momentos que todo filho de Deus passa, em algum ponto do caminho? Momentos em que a alma entra no deserto, não para ser punida, mas para ser moldada, não para ser esquecida, mas para ser reencontrada. Essa sensação de abandono espiritual é real, mas ela não é o fim da linha. Ela é um convite, um chamado à profundidade, um mergulho que só pode ser feito quando todas as distrações se calam. Quando o barulho da fé se apaga e a essência da fé se acende, porque acreditar quando se sente é fácil, mas continuar quando não se sente é fé de verdade. Deus não te abandona, mas Ele se cala. E o silêncio dele não é ausência, é presença disfarçada de silêncio. A gente acha que quando Deus não fala, é porque Ele foi embora. Mas às vezes, é porque Ele está perto demais. Tão perto que não precisa mais gritar. Ele só espera você confiar. Mesmo sem sentir, mesmo sem resposta, mesmo sem arrepio. A fé amadurece no silêncio, na dor, na dúvida, na espera. E não é porque você não sente Deus que Ele não está com você. É que agora, Ele quer que você aprenda a confiar no que Ele disse, e não no que você sente. Porque os sentimentos são como ondas, vêm e vão, mas a verdade permanece. E a verdade é, Deus está contigo todos os dias, mesmo neste, mesmo agora. Você já parou para pensar quantas vezes Ele ficou calado só para te ensinar a caminhar com fé, e não com emoção, como um pai que solta a bicicleta para ver o filho andar sozinho, não porque quer ver cair, mas porque sabe que é hora de crescer. E Deus faz isso com você, não por crueldade, mas por amor. Ele permite o silêncio para que você aprenda que a presença dele não depende do que você sente. Depende do que ele prometeu. E ele prometeu: estarei convosco todos os dias. Ele não prometeu que você ia sentir, mas prometeu que estaria. E ele cumpre. A pior parte do abandono espiritual é quando você sente que nem consegue mais orar. Não porque perdeu a fé, mas porque perdeu a força de conversar com Deus. Você começa a falar e as palavras não saem. Ou saem, mas parecem vazias, como se estivessem atravessando um céu fechado. E aí vem a culpa. Porque você pensa: será que eu ainda sou capaz de rezar? Será que minha oração ainda vale? Será que Deus ainda escuta? Mas deixa eu te lembrar uma coisa: a oração mais poderosa nem sempre é a mais bonita, é a mais sincera. E se a tua oração hoje for só um suspiro, ou só um Deus, eu tô aqui, isso já é oração. E Ele escuta. Você não precisa sentir para continuar orando, você só precisa continuar. Porque o valor da oração não está no quanto você sente, mas no quanto você confia. E confiar às vezes é rezar chorando, ou rezar em silêncio, ou só ficar ali, parado, na presença dele, sem conseguir dizer nada. Mesmo assim Ele está com você. Tem orações que são só silêncio, só lágrimas, só presença, e isso também é oração.
Você não precisa forçar palavras. Deus entende a linguagem da alma. E mesmo quando você se sente longe dele, ele continua perto. É como quando você está no meio da multidão, mas alguém te segura pela mão. Você não precisa ver, só precisa sentir que está sendo segurado. Deus está fazendo isso com você agora. Mesmo que o coração esteja seco, mesmo que pareça tudo frio, Ele está segurando você. Então continua. Mesmo assim, mesmo devagar, mesmo sem emoção. Porque a fé que permanece no silêncio é a fé que vai ver o milagre nascer. Tem uma hora em que o silêncio cansa. Não o silêncio de fora, mas o silêncio de Deus. Você continua crendo, mas o peito aperta, o coração enfraquece, a alma chora em silêncio. Mas ouve isso com o coração. Esse silêncio não é abandono, é cuidado, é construção. É nesse silêncio que Deus está moldando tua fé. Porque Ele sabe que quando você atravessa a dor sem soltar a mão dele, você sai do outro lado mais forte, mais íntimo, mais inteiro. E é por isso que Ele não te responde do jeito que você quer, porque Ele está fazendo algo maior do que aquilo que você pediu. Ele está reconstruindo a tua intimidade com Ele, está limpando as distrações, está curando as feridas, está te ensinando a amar sem precisar sentir. Porque amar a Deus no fogo da emoção é lindo. Mas amar a Deus no deserto do silêncio é fé de verdade. E Deus honra essa fé, mesmo pequena, mesmo cansada, mesmo em lágrimas. Agora, se puder, feche os olhos, respira e reza comigo. Oração final. Senhor, eu não tô aqui para sentir nada. Tô aqui só para dizer que ainda confio. Mesmo sem arrepio, mesmo sem força, mesmo sem saber se tô rezando direito, eu confio. Tô cansado, Deus, mas ainda tô aqui. E se eu ainda tô aqui, é porque eu creio. Me ajuda a te amar mesmo no silêncio. Me ajuda a te buscar mesmo na dor. Me ajuda a continuar mesmo sem saber para onde. Fica comigo, mesmo que eu não perceba, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu duvide. Fica comigo. E me lembra, todos os dias, que mesmo quando eu acho que o Senhor foi embora, o Senhor ainda está aqui. Amém.